Muitos têm perguntado sobre o estado atual do mundo, desde o surgimento do vírus chinês, com tantas notícias estranhas chegando constantemente, espalhando histeria e pânico. Uma questão se levanta: estaríamos vivendo o fim dos tempos? Enfermidades, ciclones, terremotos, conflitos econômicos, políticos e sociais. Parece que temos um cenário perfeito para isso. Mas só parece. Se considerarmos somente as palavras de Jesus no Evangelho de São Mateus sobre o fim dos tempos, a resposta é simples: não. De fato, há de se levantar nação contra nação e reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Tudo isso é o começo das dores. Está lá em Mateus 24, verso 8. Tais acontecimentos não indicam que, obrigatoriamente, já estamos no juízo final. Eles, na verdade, são um aviso de que devemos estar sempre preparados para o retorno de nosso Senhor, que virá como um ladrão. Portanto, a nossa atenção deveria voltar-se, antes de tudo, para a santificação de nossas almas, a fim de que, quando o Mestre retornar, nos encontre puros e santos. Isso, porém, não quer dizer que não devamos estar atentos aos sinais dos tempos. Se, por um lado, não sabemos que dia será o fim, podemos, por outro, ter certeza de que estamos no tempo das dores, na medida em que o cerco se vai fechando contra os filhos do sumo bem, com perseguições de quaisquer naturezas, de ordem política, jurídica ou física mesmo. O mundo moderno odeia tanto ou mais o cristianismo quanto o Império Romano ou os inimigos do Evangelho durante 2000 anos. As dores da igreja, de fato, começaram no Calvário, e o que vemos em nossos dias é, por assim dizer, mais um capítulo dramático da grande batalha entre as forças de Deus e a opressão do maligno. E essa luta só vai terminar quando se tiver completado o número dos eleitos, pelo que ele está usando de paciência para convosco, pois não deseja que ninguém se perca. A peste, a fome e a guerra estão biblicamente ligadas à purificação pela qual os homens precisam passar, sobretudo quando aumenta entre eles a maldade e a idolatria. E é exatamente essa a condição atual do gênero humano. Vemos coisas absurdas acontecerem onde menos se esperaria. Por isso mesmo, o renomado exorcista Padre Duarte Souza Lara recomenda para esses tempos um sério aprofundamento sobre os textos proféticos e as mensagens de Nossa Senhora, em sintonia com o magistério da Igreja e os fatos históricos, a partir dos quais todo fiel pode formar um confiável juízo sobre o que deve fazer para agradar a Deus e sobreviver aos ataques do maligno. O vírus chinês foi apenas o aperitivo e, consequentemente, devemos estar atentos ao que está acontecendo à nossa volta e ao que Deus nos diz, adverte Padre Duarte. Todo esse mosaico de acontecimentos nos lembra um dos livros mais interessantes e enigmáticos da Bíblia. O Apocalipse de São João tem uma mensagem impressionante, sendo constantemente citado em livros, filmes e séries. Embora não seja uma obra propriamente profética, ela apresenta tal conjunto de símbolos, imagens e exortações que é impossível não pensar nela nesse estado de calamidade causado
pela pandemia. É importante conhecer mais esse texto bíblico que fala abertamente da peste, da fome e da guerra que se abaterão sobre os homens, como uma grande tribulação em consequência de seus pecados. Mas como devemos ler e meditar o Apocalipse? Sabemos que o último livro da Bíblia foi escrito, como já dito, pelo apóstolo São João, por volta do fim do século I, quando ele se encontrava na ilha grega de Patmos, por conta da perseguição de Domiciano. Importante, é necessário conhecer bem esse contexto para compreendermos a mensagem do livro. Não se trata de uma obra para anunciar desgraças, mas de uma composição literária que, tendo como pano de fundo a perseguição aos cristãos naquele período, recorda a história da humanidade e da Igreja por meio de símbolos e imagens, cujo fio condutor é a luta entre o Cordeiro de Deus e a antiga serpente. Apocalipse significa revelação. Este livro é o livro da esperança cristã, porque revela a mão providente de Deus, que governa o mundo e se aproveita até dos projetos do demônio para conduzir o gênero humano à salvação eterna. Grande parte dos estudiosos deste texto adotam a teoria da recapitulação como a mais adequada para interpretar o último livro da Bíblia. Essa teoria nos diz que números, símbolos e imagens que São João apresenta não se devem entender de forma literal, mas como uma composição literária lógica pela qual o apóstolo, cujo estilo é o de uma águia sobrevoando a presa, vai encaminhando pouco a pouco o leitor até o destino desejado, a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Levando em conta essa peculiaridade de estilo, explica Dom Estevão Bittencourt, podemos dizer que o autor sagrado não expõe os sucessivos acontecimentos concretos da história do cristianismo, mas apresenta a realidade invisível que se vai afirmando constantemente por detrás dos episódios visíveis da história. A estrutura que o Apocalipse segue de maneira regular é a da descrição por composição de 7, as 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. O 7 é um número que indica perfeição e se refere também à totalidade ou plenitude das coisas mencionadas por São João. A partir do capítulo 6, temos os 7 selos, em que aparecem as figuras dos 4 cavaleiros, cuja simbologia vamos analisar. É nesse capítulo que São João descreve detalhadamente como o Altíssimo atua com relação aos acontecimentos da história humana e como acontece a ação do demônio no mundo por meio da peste, da fome e da guerra. Esta ação maligna não é algo absoluto, mas que está limitada pela própria vontade divina, que age silenciosamente para fazer com que tudo concorra para o bem dos que amam a Deus. Mas o que dizer sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse? De início, o coração dos leitores já é consolado pela afirmação de que o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Toda a mensagem que se segue deve, portanto, ser entendida a partir do alto, porque o Cordeiro é nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa passagem, temos também a figura do primeiro dos 4 animais. O leão
segundo Apocalipse 4, verso 7, que diz: vem. É tradição interpretar os 4 animais como figuras dos 4 evangelistas que anunciam a vinda de Cristo, e surge em resposta ao chamado do primeiro animal, o cavalo branco e seu cavaleiro. Tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa. Completa São João dizendo: saiu vencendo e para vencer ainda mais. Alguns querem ver nesse cavaleiro branco a imagem do anticristo. Todavia, uma leitura canônica tende a nos convencer do contrário. O cavaleiro branco é ninguém menos que Jesus glorioso, que desce do céu para pôr fim às maquinações do inimigo de Deus. Estamos falando do retorno de Jesus em plena glória, no fim dos tempos, ou parousia. O arco que São João menciona aparece no livro das Lamentações, quando o escritor sagrado menciona a fúria do Senhor contra a idolatria de Israel. Também no livro de Deuteronômio, vemos o retrato de Deus como um guerreiro que afia a espada para se vingar de seus inimigos e dar a retribuição aos que o odeiam. São João tinha um conhecimento profundo do Antigo Testamento, de modo que muitas imagens presentes no Apocalipse são retiradas de lá. Finalmente, a própria revelação de São João, no capítulo 19, mostra quem é o guerreiro misterioso. Vi então o céu aberto e apareceu um cavalo branco. Aquele que o montava chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Após essa visão, São João fala da abertura do segundo selo e do pedido do segundo animal, o touro. Vem. Esse pedido não pode ser interpretado como uma súplica por calamidades, porém como a aceitação do plano de Deus, que permite a ação do mal para misteriosamente revelar a soberania do bem. Vem, por isso, o cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro é dado o poder de tirar a paz da terra. Observem que o poder do cavaleiro não vem dele mesmo. Como na história de Jó, o diabo recebe permissão de Deus para atormentar a humanidade. Entender essa dinâmica é essencial para a nossa espiritualidade. A cor vermelha indica o derramamento de sangue e as perturbações provocadas pela guerra. É também a cor do dragão e das vestes da mulher prostituta. A guerra que esse cavaleiro provoca tem mais um caráter de guerra civil que de um conflito entre nações. A sua incitação leva os homens a se matarem uns aos outros. Após a abertura do terceiro selo, o terceiro animal, o homem, pede e o cavalo preto vem. A este é dada a permissão para atacar as colheitas da primavera, trigo e cevada, mas não as do outono, azeite e vinho. O seu poder, como o do cavaleiro vermelho, é igualmente limitado. Todavia, a cor preta e a balança são símbolos da morte provocada pela fome, que chega em decorrência da guerra e da destruição das plantações. O último animal, a águia, acompanha a abertura do quarto selo e a vinda do cavalo verde. O seu cavaleiro era chamado a Morte, e o Hades o acompanhava, diz o texto. A cor verde é a dos cadáveres em decomposição, dos milhares de mortos. A quarta parte da terra, conta São João, pela espada, pela fome e pela peste. Com essas figuras,
o apóstolo retorna os 3 flagelos contra a humanidade rebelde, que a Sagrada Escritura geralmente menciona em diferentes passagens bíblicas. A conclusão do capítulo 6 e o decorrer do texto nos capítulos 7 e 8 mostram finalmente a diferença entre os que se mantêm fiéis à promessa de Deus e os que renegam a fé diante da calamidade. Esses últimos, os reis da terra, os epígonos e os chefes militares, os ricos, os poderosos e etc., fogem apavorados, pedindo aos montes para esconderem seus rostos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Aqueles, por outro lado, recebem a marca de servos do Senhor e saem da grande tribulação com suas túnicas lavadas e alvejadas no sangue do Cordeiro, e eles nunca mais terão fome, nem sede, nem os molestará o sol, nem algum calor ardente, revela São João, porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os conduzirá às fontes das águas da vida. De forma simples, o cavaleiro branco que vem para vencer não permite que nada de mal lhes aconteça, concedendo-lhes a graça para suportarem qualquer tribulação. E esta sequência de 7 é finalizada com a abertura do 7º selo e o silêncio contemplativo da corte celeste diante da obra de Deus. O número dos eleitos, 144 mil, é símbolo da universalidade da salvação de Deus, que não faz distinção de pessoas. A Igreja é católica e, por isso, universal. Reúne santos dos 4 cantos da terra, das 12 tribos de Israel, a geração dos 12 apóstolos, multiplicados um pelo outro e por 1000, 12 vezes 12 vezes 1000, representam a multidão imensa que ninguém podia contar, gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estarão de pé no juízo final para proclamar: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Esse discurso dos 7 selos é, de acordo com Dom Estevão Bittencourt, o mais sóbrio e nítido que, pode-se dizer, resume o livro inteiro. A partir desse texto, podemos identificar os 4 cavaleiros que também vieram em nosso tempo, nesse momento de pandemia, e fazer a nossa profissão de fé no guerreiro branco que vem para vencer. Como nos conforta a visão do Apocalipse de São João, pois em cada infortúnio da história humana se esconde um propósito divino, ao qual devemos nos aferrar para sobrevivermos espiritualmente à grande tribulação imposta a nós pelas mãos do inimigo de Deus. Uma questão permanece: se esta será objetivamente a última tragédia antes da vinda definitiva de nosso Senhor, é algo que não podemos saber, nem deve nos interessar tanto quanto a necessidade de formarmos um coração profundamente dócil e conformado ao Sagrado Coração de Jesus. Se não estamos próximo do juízo final, isso não significa que o juízo particular não esteja. Esse juízo é aquele que acontece logo após a morte de cada um. Precisamos vigiar, precisamos estar preparados para o retorno de Jesus em nossas vidas, de forma plena, seja no juízo particular, seja no juízo final. E não nos esqueçamos jamais, Jesus já retorna para nós verdadeiramente
em cada Eucaristia, que estejamos sempre dignos de receber a Santa Comunhão. Citando São Pedro, sede sóbrios e vigiai, porque de fato o nosso adversário, o diabo, está nos rodeando como um leão a rugir, procurando a quem devorar. E é somente firmes na fé, certos de que iguais sofrimentos atingem também nossos irmãos por todo o mundo, que possamos nesta vida resistir às suas maquinações, sejam elas guerras, pestes ou fome. Ao fim, o que importa é sermos incluídos entre os bem-aventurados, que lavam suas vestes no preciosíssimo sangue do Cordeiro. Só eles poderão fruir da árvore da vida e entrar na cidade pelas portas. Vem, Senhor Jesus. Enfim, o que vocês acham? Estamos chegando no momento do juízo final? Deixem nos comentários a opinião de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, cliquem no sininho, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.